Cachecol na parede, bem posicionado, vocês já sabem, é o nosso sinal, o nosso bate-sinal, né? Vamos falar de Corinthians e falaremos muito mais de Corinthians nesta reta final do futebol brasileiro em 2025, não só pelo Campeonato Brasileiro, faltam 4 rodadas para terminar, mas obviamente pela Copa do Brasil, Corinthians com possibilidade de vencer a competição, tá na semifinal, Cruzeiro, quem sabe vai para a final, enfim, e a gente vai trocar bastante ideia aqui sobre tudo isso neste canal. Só que o vídeo de hoje, obviamente, é para falar da vitória no clássico contra o São Paulo nesta bela noite de quinta-feira também aqui em Portugal, né? Corinthians venceu o São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro jogando na Neoquímica Arena, num jogo que é mais relevante, mais importante pelo simbolismo que essa vitória apresenta do que propriamente pela atuação do Corinthians em si, né? Não foi um jogo brilhante do Corinthians, taticamente, enfim, de evolução dentro da partida. Individualmente, a gente vai destacar algumas coisas aqui, mas foi mais importante ter vencido o São Paulo nesse momento por todo o contexto, até para ganhar confiança. E a gente sabe que a roda da vitória faz com que uma equipe consiga ter confiança de repente para mudar um pouco o cenário das coisas, e o Corinthians precisava disso. Precisava porque vinha numa sequência difícil, precisava porque já era para ter feito 45 pontos antes e agora chega aos 45 pontos numa 34ª rodada. Quem viveu a reta final da temporada passada sabe o quanto isso é importante. Abre possibilidade de G8, quem sabe, no Campeonato Brasileiro, e volta a vencer o São Paulo, quebrando um tabu que já estava incomodando o torcedor corintiano, né? Enfim, até mesmo perdendo do São Paulo recentemente na Neoquímica Arena, algo que nunca tinha acontecido. A Neoquímica Arena também não tem sido uma grande fortaleza no Campeonato Brasileiro, são 5 derrotas, mas no final das contas, essa vitória era fundamental para que o Corinthians colocasse talvez a cabeça no lugar agora nessa reta final, né? O torcedor ganha confiança, o clube ganha confiança, o time ganha confiança, individualmente também algumas peças ganham confiança. Vencer do São Paulo, vencer um clássico é sempre relevante. Vamos trocar uma ideia sobre o que foi a partida, mas eu quero o like de vocês, quero comentários e, por favor, gentilmente, a inscrição para quem chegar e cair de paraquedas por aqui. Falamos bastante também de Corinthians. E vamos falar mais amanhã no Gelada com Quesada. Ó, seguinte, não gosto da escalação do Dorival Júnior com 3 zagueiros. Eu compreendo, né, a preocupação do Dorival. Obviamente que ele não podia contar com vários jogadores, o Ranieri, com o Maicon, jogadores que protegem bastante o sistema defensivo para ele não ter que jogar com 3 zagueiros. Ele não podia contar com o Garro, o Memphis estava no banco de reserva, já vamos falar mais sobre essa história, né? Voltou da seleção da holandesa durante essa semana, jogou na segunda-feira e tal. Mas eu entendo ele jogar com 3 zagueiros. Já falei algumas vezes aqui que o Corinthians, desde a época de Ramon Dias, se sente mais confortável com 3 zagueiros. O que eu não entendo é você não ter a capacidade de fazer a leitura, e o Dorival já errou em alguns momentos durante essa temporada, de desmanchar a linha de 3 zagueiros em determinado momento, quando ela já não é mais precisa, ou quando você está perdendo o meio campo e você precisa, de repente, de jogadores com mais fôlego por ali, especialmente na segunda etapa. Eu acho que o primeiro tempo do Corinthians foi bom, relativamente bom. O primeiro tempo do São Paulo foi horroroso. A torcida do São Paulo tem todo o direito de estar preocupada, chateada, enfim, porque o primeiro tempo do São Paulo foi tenebroso, assim, o time não conseguiu dar um chute no gol. E não era só uma questão de ter a quantidade de desfalques que o São Paulo tem, mas era uma questão de vontade, assim, de pegada, de ganhar os duelos, de chegar firme na marcação. O São Paulo, basicamente, viu o Corinthians ter muito mais volume, viu o Corinthians roubar mais bola, viu o Corinthians interceptar mais bola. Estão nas estatísticas, né, da primeira etapa, né, e viu o Corinthians criar as principais jogadas de gol, né, com chutes de fora da área, tanto do Matheus Bidu quanto do Mateuzinho, jogadas interessantes em combinações do Guinegão e do Yuri Alberto, e o gol de pênalti que saiu numa grande bobagem do Ferreirinha, né? É um pênalti extremamente evitável. Não acho que é uma grande penalidade, mas assim, não tem muito o que discutir com a imagem.
né? O Bidon, ele coloca o corpo para tentar disputar a bola, e o Ferreirinha também vai tentar disputar a bola, mas imaginando que ia ser um ombro com ombro, e acaba pressionando, dando a carga nas costas do Bidon, e o pênalti marcado pelo Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto que gosta de fazer gol no São Paulo, se eu não estou enganado, são 4 gols no São Paulo, já nessa trajetória pelo Corinthians, e bateu muito bem a penalidade, né? A única coisa que eu fiquei pensando, acho que a maioria dos corintianos, por que ele não bateu o pênalti assim contra o Flamengo, né? Enfim, ensinamentos de vida. Conversei com o Roger Guedes recentemente no Catar, e lá no Corinthians todo mundo fala nos bastidores, não cave, não cave, não cave. Enfim, é uma história que já passou para o Yuri Alberto, né? Pediu desculpas inclusive, e agora voltou a fazer um gol de penalidade, o que era importante, que é importante para o centroavante também recuperar confiança, né? Quando eu falo que a recuperação de confiança dentro de um jogo como esse é coletiva, ela também passa por individualidades. Voltar a fazer um gol de pênalti era importante para o Yuri Alberto, depois do que aconteceu. Gostei muito do primeiro tempo do Bidon. Eu acho o Bidon um cara que tem a capacidade de jogar como meia, tá? Ele tem essa capacidade. Mas eu prefiro ele jogando como um número 8 ali, um articulador, né? Talvez ele não tenha tanta pegada na marcação, se bem que ele hoje foi importante nesse sentido, tá? Eu acho que ele tá evoluindo. Inclusive a gente cobra muito do Bidon já ser um jogador pronto, mas eu acho que é do tipo de jogador que ainda tá em processo de evolução. Tomada de decisão e especialmente também posicionamento defensivo. Eu acho que o Bidon é, precisa pegar mais vezes na bola, e isso tem a ver com as movimentações que ele faz dentro de campo. Mas eu gostei bastante do primeiro tempo do Bidon. Acho que as jogadas de perigo do Corinthians, as movimentações, as combinações passaram por ele. E poderia o Corinthians, no primeiro tempo, isso que às vezes também me provoca um pouco de estranheza com relação a essa equipe do Dorival, poderia ter matado o jogo, poderia ter apertado o São Paulo, viu que o São Paulo foi para as cordas, viu que o São Paulo estava mal, por que o Corinthians não matou de vez o jogo, né? No primeiro tempo fez os 2-0 e garantiu a vitória. Então acho que falta para esse Corinthians sentir o cheiro do sangue e ir lá carimbar, porque necessariamente, e a gente já viu repetidamente acontecer, o Corinthians oscila durante as partidas. E foi o que aconteceu na virada do primeiro para o segundo tempo, né? O São Paulo mexeu ali, o Crespo mexeu colocando o Tapa em campo, mudou a posição do Ferreirinha também, fez alguns ajustes do meio campo. São Paulo começou a ganhar mais o meio campo, também teve uma postura diferente na recuperação. Se no primeiro tempo o Corinthians encaixou a pressão alta em cima do São Paulo, no segundo tempo foi o São Paulo que conseguiu fazer isso, e curiosamente o Corinthians foi perdendo espaço e foi deixando o São Paulo criar oportunidades e sofrendo também na bola aérea, né? Tanto que o gol do São Paulo sai de um recuo esquisitíssimo, de uma jogada muito evitável do Corinthians. O Felipe Longo, enfim, eu não me recordo quem foi o jogador que quis recuar ali, e depois a bola acaba sendo um escanteio e o Tapia faz o gol subindo sozinho. É inadmissível numa zaga com 3 zagueiros altos, com Gustavo, com Anrileri e com o João Pedro, tomar um gol de cabeça de um cara de 1,79 m. Não é que ele seja muito baixo, mas pô, praticamente ele nem sobe para cabecear, e sozinho no meio das torres, assim, não faz sentido. Então, e o Corinthians, depois que o São Paulo fez o gol, perigou em outras jogadas de tomar o segundo gol. O Corinthians não conseguia se encontrar. Acho aí que o Dorival poderia ter desfeito a linha de 3 zagueiros, porque estava perdendo o meio campo. Não desfez, mas depois ele mexe bem na equipe. Ele coloca o Memphis, ele coloca o Vitinho, e o André também entra muito bem, ganhando duelos e tal. E aí o Corinthians, na individualidade, ganha o jogo. Na individualidade. Na individualidade, e uma jogada do Memphis que deixa o zagueiro do São Paulo sem pai nem mãe, né? É uma jogada genial. Eu não acho o Memphis gênio, tá? Mas a jogada é genial. Ele dá o rolinho com toda a calma do mundo e escolhe o canto certo para bater e faz um golaço na Neoquímica Arena. E depois o Vitinho dá um chute de fora da área muito, muito bem executado o movimento, né? Surpreende o goleiro do São Paulo, e o Yuri Alberto no rebote faz o 3-1
e fecha a conta, né? O São Paulo sentiu muito o segundo gol e o Corinthians terminou bem o jogo. Também é importante para passar as sensações. Agora vamos trazer alguns parênteses aqui. Primeiro o Memphis, tá? Pô, Quesada, o Memphis jogou segunda-feira, um pouco mais de 60 minutos com a seleção da Holanda e não entendo por que ele não entrou em campo nessa quinta-feira contra o São Paulo, não começou jogando. Eu acho que se o Corinthians estivesse disputando alguma coisa para valer dentro do Campeonato Brasileiro, essa cobrança deveria realmente ser feita. O Corinthians tinha que estar com toda a carne no assador, como dizem os espanhóis. E o Memphis tinha que ir para um esforço. Mas não é a prioridade do Corinthians jogar o Campeonato Brasileiro. Porque, Sada, mas é um clássico contra o São Paulo. Não interessa. Se o cara não está 100% fisicamente, se o cara pode ser poupado para o jogo a seguir ou para a Copa do Brasil, e é isso que o Corinthians está pensando nesse momento, a semifinal da Copa do Brasil, eu acho que é um pouco de forçação de barra, um pouco de pegação no pé do Memphis, você cobrar que ele jogue desde o início, ou que ele jogue os 90 minutos, enfim. Sinceramente, o que o Corinthians briga dentro desse campeonato? Na Neoquímica Arena ainda, contra um São Paulo extremamente desfalcado, eu acho que foi inteligente da parte do Dorival, e não é porque ganhou o jogo, eu tava com esse mesmo pensamento antes da bola começar, não tem por que forçar nesse momento alguns jogadores, sendo que o Corinthians tem algum histórico de lesão considerável nessa temporada, né? E o Guinegão entrou com uma vontade do inferno, uma chance pro Guinegão, acho que é do jogo isso. Tem gente que não acha, tá tranquilo, mas sinceramente acho que o Memphis jogar ou não jogar de início não me incomodou nessa partida, pelas circunstâncias, como eu expliquei. E aí, cara, o Memphis é o seguinte, o Memphis não atrapalha dentro de campo, o Memphis só ajuda. Ele não tá tão bem como ele esteve quando ele chegou na reta final do campeonato passado, mas ele, quando tem uma sequência e quando, especialmente, tem jogadores do lado dele que ajudam, ele dentro de campo ele entrega. Ele tem 10 gols e 10 assistências nessa temporada pelo Corinthians, né? E a gente vê na seleção holandesa, que a seleção holandesa faz com que ele se sinta até mais confortável em campo, até pela qualidade dos jogadores que ele tem do lado, pelo conhecimento que os jogadores têm também das características dele e dele também dos jogadores, a gente vê que é um jogador de alto nível. Não é craque, não é gênio, mas é um jogador de alto nível. O que atrapalha o Memphis no Corinthians é o cara que fez o contrato do Memphis, né? E aí sim é uma coisa que a gente tem que sentar e discutir. Ah, vale a pena manter o Memphis para a próxima temporada? Nesses moldes salariais, da forma com que o Corinthians está hoje a nível financeiro, eu já falei aqui uma vez e volto a repetir. Eu não manteria. Mas enquanto ele estiver lá, quando ele puder jogar, né, ele é um jogador que faz a diferença, cara. Hoje ele precisou pegar poucas vezes na bola para fazer um gol absurdo, um gol que fica anotado na história do clássico, um rolinho e uma porrada no gol de São Paulo, assim, ninguém tira isso dele. Já fez um gol importante contra o Palmeiras, é um jogador que merece ser cobrado pelo que ganha, tem que assumir mais o protagonismo muitas vezes, mas não é um cara que atrapalha. Não é um cara que joga extremamente mal. Quantas vezes o Memphis deixa jogadores na cara do gol e também os jogadores do Corinthians não aproveitam? Então, assim, a gente não pode olhar quando vai fazer uma análise do Memphis dentro de campo só para os aspectos contratuais e a loucura que foi feita. Já que o cara tá aí e já que vai ter que pagar o cara e vai, porque é assim, né? Eu acho que e ele sai comemorando, né, falando que estão cornetando demais. Eu também acho, mas isso não é culpa da imprensa, viu, Memphis, também, muitas vezes. É culpa do que se tornou o Corinthians, a política do Corinthians, de pessoas lá dentro de uma corrente vazando coisas para prejudicar pessoas de outra corrente. Isso é o que virou o Corinthians, né? Então, eu sinceramente acho que se o Corinthians conseguir
ganhar o título da Copa do Brasil passa muito pela qualidade de Garro, de Yuri e de Memphis. São os 3 jogadores mais diferentes do Corinthians. O Carrilho ainda está num nível abaixo desse retorno de lesão. É um jogador diferente também, mas sinceramente passa muito por esses caras, e o gol que o Memphis fez hoje, ó, vai ficar na memória do corintiano por muito tempo, ainda mais contra o São Paulo, né? Pro Yuri Alberto, o segundo gol é muito importante também, né? Gol de bola rolando, e ele foi muito inteligente no rebote, já domina a bola quando ela vem, ajeitando para bater. Pro Vitinho também foi importante aquele lance, porque o Vitinho ainda não chegou no Corinthians. Foi basicamente a única contratação do clube nessa reta final de ano, assim, basicamente a única do ano, e ainda não chegou no Corinthians. Então acho que individualmente foi relevante e importante para alguns jogadores. Quero que vocês deixem os comentários aqui, já passamos de 16 minutos, pra gente trocar essa ideia, tá? Amanhã tem Gelada com Queçada, quem quiser me mandar perguntas, vai lá no Instagram, na caixinha, deixa lá que a gente tenta responder na sexta-feira. Meus caros, é isso. Vai, Corinthians!